Todos bem-vindos. Estamos começando mais uma live aqui para vocês, trazendo informações, porque informações nunca é demais e sempre a gente tira muito aproveito de tudo na vida que nós aprendemos. Hoje nós vamos falar sobre dúvidas sobre contratos, né? Quanta gente não tem dúvida como fechar um contrato de trabalho, um contrato de um imóvel, um contrato de compra, venda de qualquer produto, né? Quem vai nos falar hoje é o Dr. Lucas Reis, que ele vai tirar todas as dúvidas que nós temos hoje sobre contratos. Tudo sobre contratos para a gente não cair numa cilada aí, tá? E outra coisa, também gostaria de chamar a atenção de vocês para comprar as coisas com cuidado, tá? Principalmente quando é um volume muito alto de dinheiro. Se você vai comprar através da internet, verifica muito bem para não cair numa cilada, porque tem um monte de malandros aí tirando proveito, né? De muita gente vendendo coisas que depois não entrega, até carros, objetos caríssimos, e as pessoas fazem o depósito. Fiquei sabendo hoje que uma pessoa recebeu um dinheiro esse dinheiro todo era mais de 100 mil reais, e investiu esse dinheiro no investimento que não era de banco nem nada, e essa pessoa perdeu 100 mil reais, que era um dinheiro que essa pessoa recebeu, né, de uma empresa, e ele tá com vergonha até de falar para os filhos, né? Então tem que ter cuidado, principalmente um volume alto, saber direitinho antes de fazer o depósito. Não cai em cilada não, tá? Não dá moleza para esses bandidos salafrados que quer tirar aproveito das pessoas de bem, tá bom? Então, para tudo isso, nós vamos saber hoje o Dr. Lucas como nós podemos ter mais segurança em tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, porque nada de palavra funciona, tem que ser no documento, principalmente quando parte para um negócio, né? Deixa eu ver aqui se o Dr. Lucas já está aqui. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, obrigado pelo carinho de vocês. Amanhã eu tô lá no Mulheres, ao vivo, viu? Conto com vocês lá amanhã, dando várias dicas lá. Vamos ver se o Dr. Lucas já está aqui. Deixa eu ver aqui. Ué, não está entrando. Vamos ver. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado também por divulgar os meus canais com os amigos, compartilhando sempre com os amigos. Muito obrigado. Gratidão eterna, que só existe por causa de vocês. Rafael, Simone, a Mirti, Adriana, boa noite a todos. Vamos ver aqui se ele já está entrando. Aqui está aqui o Dr. Lucas. Deixa eu ver aqui. Vamos convidar o Dr. Lucas. Já está entrando o Dr. Lucas aí. Dr. Lucas já esteve aqui com a gente. Boa noite, Dr. André! Boa noite! Boa noite, tudo bem, André? Satisfação estar Tudo bem, contigo melhor novamente. agora você trazendo informações para a gente. É verdade, é verdade. Sim, Ó, é muito importante a atenção de todos, né? Um tema super em moda. O contrato necessário. nunca sai de moda e necessário, exatamente. É verdade. Doutor, deixa eu só, antes de perguntar qualquer coisa, que a gente tem várias perguntas aqui, hoje fazer coisas pela internet é uma coisa que as pessoas têm feito muito, compras coisas pela internet. Tá? Não estou falando nem compras pequenininhas de remédio, de comida,
de supermercado. Estou falando coisas grandes mesmo, tá? Carros, coisas valiosas mesmo, as pessoas fazem isso pela internet. Igual, teve até uma funcionária, uma pessoa que trabalhou comigo, que trabalha comigo, ela viu um leilão de carro na internet e ela achou um carro lá que era um preço bom, não era que era muito mais barato, mas era um preço bom, entendeu? Uhum. E ela foi verificar, viu que tinha o pátio, que tinha um monte de coisa lá que estava batendo, tá tudo certo, mas eles tão perfeitos para enganar as pessoas. E ela fez um depósito na conta de uma pessoa, entendeu? Ela verificou até certo ponto, mas não verificou da forma que deveria. Uhum. E fez esse depósito, é uma gangue. Ela perdeu dinheiro. O banco foi depositado na conta do Banco Santander de uma pessoa, tá? Esse dinheiro, o banco não tem culpa, tá? Estou só colocando que foi numa agência do Banco Santander Sim. que a pessoa deu para fazer o Pix, para fazer o depósito, tá? Certo. E também tem um site na internet mostrando o pátio, mostrando tudo isso. Como a pessoa tem que agir numa situação dessa, doutor? Antes de depositar, o que ela tem que fazer? Pegar aquela conta e ir no banco, verificar se essa conta realmente é de fato daquela pessoa, ver também se aquele site é realmente verdadeiro. O que a pessoa pode fazer hoje com essas compras na internet? Pois é, André. É uma situação muito corriqueira, né? Esse seu exemplo. E felizmente ou infelizmente, nós tivemos aí um avanço muito grande, até por conta da pandemia, no sentido de compras mesmo pela internet. Nós já Sim. fazíamos isso há algum tempo, mas com a pandemia isso se intensificou mais, né? As pessoas compraram mais. Eu digo isso porque eu sempre comprei coisas pela internet, mas na pandemia eu tripliquei os meus gastos de compras pela internet. E hoje eu até prefiro comprar pela internet do que ir no shopping, por exemplo. Mas precisa-se de alguns cuidados, né? As pessoas em que pese tiveram maior facilidade, né? Existe toda uma questão física, psíquica para você comprar, né? Às vezes a compra em excesso já demonstra que você tem algum problema e tal. O fato é, que cuidados que eu devo ter quando eu vou comprar algo? Primeira coisa que eu tenho que ver, e que eu sempre faço, André, olhar no Reclame Aqui, pessoal. Pega o nome da empresa, pega o CNPJ, tem aplicativo do Reclame Aqui, tem site no Reclame Aqui. Se a pessoa digitar no Google, sei lá, Reclame Aqui empresa XPTO, vai aparecer todas as reclamações lá. Então vocês precisam ver qual que é o direcionamento daquelas reclamações. Se tem informações de golpe, se não tem. Se a empresa é muito recente, outro problema. Se você visualiza que a empresa foi criada, está ativa há 2, 3 meses ou menos de um ano, já fique atento a isso. Algo de errado tem. Após esse cuidado, André, é saber que jamais, gente, em hipótese alguma, você paga, ainda que seja um mero sinal, antes de ter o bem, ou pior, pagar na conta de um terceiro. Está caracterizada a fraude. Empresa com boa reputação ilibada, declara imposto de renda, tudo certinho. A emissão de nota. Se pediram para você depositar em uma outra conta, tem coisa errada. Já sabe que tem fraude envolvida. Foi o que aconteceu com ela. Tá? Tinha o nome de uma leiloeira lá, que diz que era o nome da leiloeira, e era uma pessoa física. Tá? E você vê que é a falta de experiência da pessoa. Sim. E quando é o volume mais alto, principalmente, né? Quando você sabe que é uma rede de supermercado, você faz compra hoje, tem um monte de rede de supermercado que te conhece, Pão de Açúcar, Carrefour, Extra, tem vários que faz hoje vendas e entrega nas casas
e é tudo Uhum. direitinho lá. Você pode comprar farmácias, produtos em geral, igual você falou que você compra, isso tudo bem. Mas quando é um volume muito alto, né, de um carro, né, acima de R$ 10.000, né, até menos, né, doutor? Porque é muito Até dinheiro, né? menos, é. Né? Até Exatamente. menos, né? Que é muito dinheiro, para ganhar esse dinheiro não é fácil. Tem que ter muito mais cuidado ainda, né? Que os Muito. bandidos querem dar golpe alto, né? E você sabe, André, que o índice de golpes aumentaram mais de 100% nesse período de pandemia, justamente porque as pessoas estão vulneráveis e compra tudo agora pela internet, né? E um grande problema é, pessoal, comprar coisas muito valiosas pela internet exige algumas cautelas. Por exemplo, pesquisar Sim, sobre o CNPJ. Procure um advogado, porque o advogado vai pesquisar um tribunal de justiça para ver se tem ações contra essa empresa, se não tem, qual que é o motivo, se tem processo criminal. O ideal é sempre procurar um advogado para dar esse caminho. Porque se eu não fizer isso, André, a probabilidade de eu ter um problema é muito grande. Porque, por exemplo, essa sua funcionária aí que você deu o exemplo da compra do. do carro. Veja, existem leilões online? Sim, existem. Mas o pagamento é feito num CNPJ, para um CNPJ, não para pessoa física. Então, se te pedirem para depositar Sim, para pessoa física, já tem coisa errada aí. foi o que Entendeu? aconteceu com ela. Então, a pessoa precisa ter o Doutor, mínimo de. Desculpa, André, você ia falar, eu te é cortei. muito triste a gente estar precisando falar disso, né? Que o ser humano não deveria fazer isso com o outro, né? Você vê, vários países, as pessoas são tão confiáveis. Japão, tem vários países, né? Se você esquece uma carteira num banco, aquela pessoa não vai passar a mão naquela carteira e levar, pertence a ele. Mas, infelizmente, o nosso país, a gente está vivendo é, um momento, sempre já há bastante tempo, mas que está muito delicado, né? Principalmente esses bandidos tirando aproveito das pessoas vulneráveis, né? Pessoas que não conhecem, as pessoas, porque ela é jovem, não é só de pessoas de idade que estão passando, fazendo isso, né? Eles estão fazendo isso com Não. pessoas vulneráveis, porque quem. Sim, muito sério, André. E quando a gente fala dessas armadilhas. Oi, André, Seu você som está tá me meio ouvindo? ruinzinho, doutor. Seu som tá ruim. Eu não sei se é a minha internet. Eu vou mudar de rede aqui. Só um minuto. Não, agora melhorou. Se quiser continuar, pode ser. Se qualquer coisa eu te dou um toque, você sai e volta novamente. Pode ser? Mas tá bom agora. Melhorou? Melhorou. Ah, Melhorou. então tá. Acho que agora tá. Eu mudei de rede aqui, desculpa. Então, Tá. André, é uma questão muito, muito complexa e desafiadora, principalmente para nós, advogados, porque veja, em que pese haja um crescimento muito grande de compras realizadas pela internet, enfim, compras online, né, de forma geral, ainda existe uma gama de pessoas que preferem caixas eletrônicos, preferem ir aos bancos, o que também é muito complicado. Porque eu vou te dar um exemplo. Hoje, ainda hoje, por incrível que pareça e por coincidência, eu distribuí uma ação contra um banco X, justamente porque o meu cliente, na hora que foi no caixa eletrônico, ele recebeu uma senhora que estava atrás, né, uma senhorita, na verdade, era nova, a mulher, e a mulher falou assim: olha, o senhor não finalizou a operação. Ele falou: ah, não finalizei, o que eu faço?
Aí, nesse ínterim, ela trocou os cartões, pegou o cartão dele e falou, olha, o senhor enfia aqui o cartão. E aí já trocou e fez empréstimos, saques, enfim, uma série de coisas que foram feitas justamente por esse momento de desatenção, né? Então, vejam, nós Que como cruel, educadores, né? Que gente muito cruel, cruel, né? muito É. cruel, e era um aposentado, André, uma pessoa que lutou a vida toda, né, para ter uma aposentadoria digna, aí faz um negócio desse na conta corrente do cara e vincula os débitos, os empréstimos à aposentadoria dele. Né? Então vejam, tá Doutor, todo mundo à você mercê daqui disso. ser bonzinho para ter uma aposentadoria digna. Ninguém tem uma aposentadoria digna nesse país, né? Ninguém. Infelizmente, doutor. Ô, André, É? você sabe que eu Você tenho foi um amigo, bonzinho aí. fui bonzinho. Você sabe que eu tenho um É. amigo que virou juiz e ele falou, e ele quis virar juiz justamente para ter uma aposentadoria boa no final da vida dele. E você É. sabe que houve uma alteração na legislação em 2012, e que diz que mesmo que você seja juiz, que você ganhe lá uma remuneração altíssima hoje, quando você vai se aposentar, você ganha o teto da Previdência Social, André. O teto hoje da Previdência é R$ 6.000. Para um cara que ganhava 30, 40 mil, para ganhar R$ 6.000 É. tem uma distância muito grande, É. né? Então, você tem É. razão Pois quando é, você mas fala que a a desigualdade aposentadoria... desse país é muito grande, né, doutor? E quem ganha um salário mínimo também é uma desigualdade também gritante, né? É Exato, uma coisa exatamente. terrível, né? Sim, André. É. Infelizmente, viu? Doutor, se a pessoa, igual a minha funcionária, aconteceu isso, fora ela ir fazer o boletim de ocorrência que ela fez, entendeu? O que mais que ela pode fazer? Além disso, se ela tiver os dados, o CPF, né, da pessoa, ela pode ingressar com uma ação contra essa pessoa, uma ação de inexigibilidade de qualquer débito, sem prejuízo de uma ação criminal por apropriação indébita, por estelionato, né? Tudo isso pode desencadear uma série de outras situações. Mas, a princípio, boletim de ocorrência e ingressar com ação, né? É uma das maneiras mais eficientes de se alcançar uma solução. Agora, quando são empresas assim, como leilões, empresas que não são sólidas, né, que não têm solidez, às vezes você não consegue nada. É uma ação frustrada, você ganha e você não leva. Geralmente, quando é contra banco, o banco ele tem uma responsabilidade objetiva por falha no sistema deles. Então, se você tiver lá uma conta, desculpa, um empréstimo feito indevidamente na tua conta, se você ingressar com uma ação contra o banco, existe uma súmula no STJ dizendo que o banco responde independentemente de culpa. É responsabilidade objetiva. Então, fica mais fácil quando é uma instituição bancária. Entendeu? Tá. Agora, se não Mas for, no caso desse, o banco não tem culpa, né, doutor? não, Porque nesse caso o banco não tem culpa. então não cabe ação nenhuma contra o banco, Contra o né? banco, não. É, Nesse caso, caberia só é, contra essa pessoa que ela fez a transferência, o CPF, né? sim, E sim, contra a empresa. é, Provavelmente a empresa deve ter algum CNPJ, ainda que seja em nome de laranja, mas é possível você reaver alguma coisa. tá. Nunca também deixar para lá, né, doutor? Fazer boletim de ocorrência, mesmo que você não Não, ganha, mas tem que você fazer. frear essa pessoa de continuar fazendo esses absurdos com outras pessoas, né? Já é um ganho, porque Sim. queira ou não, você está fazendo com que essas pessoas sejam responsabilizadas e parar de ficar enganando as pessoas, né? Exatamente. E é importante, André, sempre fazer boletim de ocorrência, porque quando a autoridade policial, né, recebe essas denúncias, essas notícias crimes, aquilo começa a encher, aí eles começam a investigar, e às vezes é uma formação de quadrilha, são É, várias pessoas nessa engenharia, e aí são criadas aquelas operações, né, da Polícia Civil, da polícia, que nem essas operações que a gente vê na TV, e aí a polícia vai atrás, de fato, da pessoa, porque tem todo um procedimento investigativo durante um tempo,
e aí consegue acabar com essa quadrilha. Então é importante fazermos, qualquer que seja a situação, é importante fazermos a denúncia para a autoridade competente, A denúncia. autoridade policial. Não adianta nada. Isso. Não pensar dessa forma, não adianta, né? Tem que fazer, tem que informar a autoridade competente da ciência, porque ela só vai tomar alguma atitude, né, com a sua informação, com a sua notícia. Sim, é verdade. Doutor, o que eu tenho que fazer antes de assinar um contrato? André, é algo muito complexo, porque assim, a grande maioria das pessoas não entendem, ou, na verdade, não entendem nada quando vão assinar um contrato. Porque a grande maioria dos contratos, se a gente observar, eles são contratos unilaterais ou por adesão. Quando você vai num banco, por exemplo, fazer um empréstimo, ou enfim, qualquer outra relação de consumo, você já assina o contrato e o contrato está pronto. Você não consegue nem discutir aquelas cláusulas, né, com o gerente. Você não vai falar, ô gerente, eu quero que você tire essa cláusula aqui. Isso não acontece na prática. Então, é importante, primeiro, se todos pudessem passar para um advogado ler aquele contrato, porque neles, ainda que sejam contratos por adesão, podem ter cláusulas leoninas, que são aquelas cláusulas abusivas, principalmente voltados à relação bancária, porque os bancos cobram valores, taxas altíssimas dos consumidores. Então, se há uma cobrança exacerbada de juros, por exemplo, é uma cláusula abusiva. Ou você não assina, ou você assina e pede a anulação dessa cláusula em juízo. Você ingressa com ação para pedir essa inexigibilidade, fazer essa inexigibilidade, né? Retirar essa cláusula do mundo jurídico. Em linhas gerais, é isso. Agora tem um problema, André. Sabe o que os bancos fazem quando você discute uma cláusula contratual ou que você entra com uma ação para reaver, anular alguma cláusula, porque ela é exorbitante, ela é abusiva? O banco cadastra o nome da pessoa que ingressou com a ação como se fosse um cadastro de inadimplentes interno. E aí você não consegue ter mais crédito, nem operacionalizar com aquele banco ou pelo grupo do banco, né? Porque hoje em dia os bancos, um compra outro, enfim. É notório aí que um banco comprou vários bancos. Então você acaba tendo restrição em todos esses bancos. Olha que problema. Como o consumidor ele está jogado, né? A mercê das pessoas. É bem vulnerável mesmo as pessoas, tá? Está bem vulnerável. Muito. Né? Então, doutor, então assim, esses contratos que já estão prontos, que a gente consegue, de banco, de empresas muito grandes, né? De compra de imóvel, que você compra através de uma financeira, ou alguma consórcio, tudo isso, já é um contrato pronto. Sim. Então, o que é melhor? A pessoa ir lá, negociar tudo, falar, me dá uma cópia dessa, antes de eu assinar, eu vou levar para um advogado dar uma olhada. Isso seria o correto, doutor? Isso seria o correto. Se todo mundo fizesse isso, seria o mais correto, o mais sugerido, né? Até para que se evite problemas. Porque é o seguinte, se de fato tem uma cláusula abusiva, a pessoa pode fazer uma notificação dizendo que discorda daquela cláusula porque ela é abusiva por conta disso, 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 disso e disso. E justifica. O advogado vai saber justificar. Só que na prática, eu diria que 1% dos casos faz isso, viu, André? Nos demais casos, infelizmente, eles assinam sem nem ler. Porque não tem possibilidade de discutir. Isso é um erro gravíssimo. É um erro gravíssimo. A letra pequenininha e tantas causas que você olha, você fala, deixa eu assinar, né? E amarrando, não é assim? Né? Te amarra. É verdade. Cuidado. Doutor, eu estou devendo no banco, tá? O banco me manda uma carta, o banco X, não importa o banco ou qualquer financeira. Estou devendo há mais de 2 anos, tá?
teve juro, correção monetária, a dívida lá atrás, eu vou chutar um valor, era R$ 1.000, tá? Com esses 2 anos, com juro, correção, que o juro é muito alto, essa dívida hoje tem 25 mil, tá? Uhum. O banco me chama lá, fala, vamos fazer um acordo, tá? A gente vai te dar um abatimento aqui, a sua dívida era R$ 1.000, com juro e correção está 25 mil hoje, nós vamos fechar isso aqui, estou chutando, tá? Sim. R$ 20.000, eu vou dividir para você em 20 vezes de R$ 1.000, tá? A pessoa corre e assina. Esse acordo talvez não está sendo muito bom e muito leal àquela pessoa. Sim, de forma... Ela não deve assinar, porque senão ela está reconhecendo aquela dívida mais uma vez, não está? Não que ela não está devendo, ela está devendo, mas ela está aceitando aquela dívida. Então, o certo é pegar e consultar um advogado antes de assinar, não é? Exato, porque ela estará assinando como se fosse um termo de confissão de dívida. E quando ela assina esse novo termo, André, existe um negócio chamado no direito civil de novação. Novação é que aquele contrato agora ficou novo. Não é, a novação não é no sentido de novo, não. É no sentido de uma renovação, para ficar claro para as pessoas. E aí, aquele contrato que estaria prescrito, por exemplo, o banco não poderia exigir mais ou já estaria próximo da prescrição, ele volta agora a estaca zero. E ele volta a ter a prescrição da cobrança de 5 anos. Olha que sacanagem, né? Então, olha, então pode estar prescrito a dívida. Pode estar prescrito. Há quantos anos que prescreve, doutor? 5 anos. São 5 anos. 5 anos. 5 anos. Depois de 5 anos, extingue-se a dívida e sai de todos os cadastros de inadimplentes. E a empresa não pode cobrar mais. O banco não pode cobrar mais. E dívida com o governo é a mesma coisa também? Ela também? Acontece isso? A dívida com o governo são 5 anos também. Só que óbvio que o governo nunca vai perder, né? Eles pedem a suspensão do processo. Enquanto não achar bens, não achar dinheiro, não corre prescrição. Mas, no geral, se não houver a distribuição da ação dentro do prazo, passaram-se 5 anos, prescreve a dívida. Tá, a pessoa, para poder ela ter essa segurança, vamos dizer, uma dívida, tá? Eu tenho uma dívida que já tem mais de 5 anos com o governo, ou com o banco, ou qualquer empresa, tá? Eu posso, para mim ficar mais seguro, pegar um advogado, entrar com uma ação pedindo que foi prescrito aquela dívida, que aquela dívida seja anulada ou tem que pagar alguma coisa, alguma taxa, alguma... Como é que funciona isso, doutor? É assim, ó, na verdade, quando, por exemplo, existe lá uma dívida que já está prescrita, se o banco, por exemplo, ajuiza uma ação, ou o governo, né, ajuiza uma ação contra a pessoa, a primeira coisa que o advogado coloca lá na defesa é uma preliminar dizendo que a dívida está prescrita, né? Alguns chamam de prejudicial de mérito. E aí o juiz, quando observa que aquela dívida está prescrita, já transcorreu-se aí 5 anos, ele de cara já extingue o processo, encerra o processo. Entendeu? Isso também serve para uma pessoa que tem uma microempresa também? Serve, doutor? Para quaisquer situações, André, em regra, são 5 anos para qualquer situação. Para cobrança de dívida. Essas dívidas comerciais, sabe? De banco, de contrato, essa coisa toda. Então, aqueles advogados de cobrança que manda para casa das pessoas, falando que é uma dívida não sei quanto tempo, se ela não pagar a dívida em tal tempo, que vai para o SPC, então aquilo ali é só pressão, né? É só pressão, é balela. Você sabe que até um dia desses eu recebi uma cobrança, veja só, de 2007. Eu nunca tive essa dívida. E aí, eles vão não se colar, colou, sabe, André? Eles apertam as pessoas, aí tem gente que é tão correta que acaba pagando, cede a emoção e acaba pagando a dívida, fica com medo. Como eu já sou, perdão da expressão, né? Macaco velho, né? Eu já sou vivido, e além de tudo... Conhece a matéria, não, doutor? Conheço a matéria. Eu falo, tá bom, pode ingressar. Aí o que eu fiz? Na hora que eu recebi essa cobrança, já fui no Reclame Aqui, fiz uma reclamação e dizendo que se eu fosse
mais uma vez, chamado ou recebesse alguma ligação, eu iria processar e pediria uma tutela provisória para não haver essa cobrança dessa dívida. Depois disso, nunca mais me cobraram. Porque Olha, eles tá vendo? fazem, André, eles falam o seguinte, ó, eles ligam lá pro André, André, você tá devendo aqui 5 mil, uma dívida de 2007, tá? Mas, ó, se você pagar R$ 500, a dívida extingue. R$ 500 não é um valor tão difícil para se pagar, né? Aí a pessoa, com medo, vai lá e já deposita os 500 e, em tese, É, extinguiu-se a dívida, né? às vezes tem certas pessoas que os 500 é muito naquele momento, né, Muito, doutor? Uma exato. pessoa que ganha um salário mínimo, até 2 salários mínimos, né? É Ela muito, juntar esse dinheiro, tirar da despesa dela do seu dia a dia, se torna muito dinheiro, não é? Qualquer valor, não é? Exatamente, exatamente. Muito dinheiro, mas assim, eu me referi mais à possibilidade dela ter esse dinheiro e pagar. Então ela às vezes vai preferir passar Sim, esse aperto no mês, né? Vai ter essa é, diminuição de 500, mas ela não vai ter mais problema com telefonia, não vão ligar mais para ela. É mais ou é, menos é assim. verdade. Tá? Então, sempre tem qualquer coisa, procura um advogado, que é o melhor caminho, porque as pessoas têm essa coisa, doutor, ainda. Ah, mas se eu procurar um advogado, o advogado vai ser mais caro do que essa dívida. A pessoa não tem muito isso na cabeça ainda? Tem, mas André, eu costumo falar o seguinte: a gente tem que ter energia de riqueza, né? Você não vai pensando em É, procurar um advogado já pensando na falta. Pense na abundância. Pense que um advogado, em que pese ele vai cobrar um valor lá de acordo com a tabela da OAB, ele pode pleitear um dano moral para você que vai ultrapassar em muito, né? Ou você pode negociar com o advogado também, André, falar assim, doutor, vamos fazer um contrato lá de êxito. A gente, no êxito eu pago o senhor. Tudo é negociável, sim, tudo é negociado, entendeu? sim. Então, é bem Cada melhor. caso é um caso, né? Cada caso é um É, caso. Então, é melhor você é negociar, verdade. ter a assistência de um advogado do que passar apuros. Porque depois que tiver a maionese feita, o advogado não vai conseguir fazer muita coisa, Bem colocado, é verdade. Aí tem que comer a né? maionese, Aí tem que comer a mesmo, maionese. mesmo que seja estragada, ou joga Exatamente. fora, é verdade. Então, É, é um não pode. problema. É, Infelizmente, não, você tem que procurar então, bons assim, profissionais e estar assistido por um profissional. é verdade. Então, assim, só para as pessoas que têm em casa, para orientar a família, tá? E passar isso para frente, não vai assinando nada se você não tem certeza absoluta, se não tem, consulta alguém que possa te orientar. O melhor é um advogado, né? Em último Exatamente. caso, um contador, né? Quem puder, né? Porque o Em alguns contador casos, em também, alguns em alguns casos. casos, ele tem uma, ainda que não é uma visão, não é um conhecimento muito vasto sobre a matéria, mas às vezes ele conhece bastante coisa, né? E acaba sendo benéfico também ele procurar a ajuda de um especialista, que pode ser um contador. Tem contador que é economista, então acaba entendendo um pouco de É, tudo, né? que é Mas é advogado importante também, é verdade, que é né? Estou advogado, falando em tudo último, isso. porque às vezes a pessoa, doutor, assim, eu tenho alguém na minha família que é contador, né? E ele está assim, naquele momento que ela precisa resolver e tem um contador que ela pode orientar. É melhor ela orientar com um contador, né? Do que ir assinando, não é? Sim, O porque se ideal é um elas advogado. o ideal é um advogado, mas ela pode pedir uma orientação antes de assinar qualquer coisa. Porque depois que você assinou, o problema vai ser maior. Porque tem um dizer, né, um ditado na área do direito, André, que é o seguinte: pacta sunt servanda. Esse pacta sunt servanda nada mais é do que o contrato vira lei entre as partes. Então, o que você negociar comigo aqui, a gente fazer um contrato, virou lei. É a regra. Sim, Mas, se eu comprovar que houve um excesso, uma cláusula abusiva, eu posso anular esse contrato. Mas você percebe que tá. depois que eu assino, fica muito mais complicado eu discutir isso, né? Tá. Uma pessoa que não tem um nível superior, ou que já tem muita idade também, isso também pesa, né? É mais fácil se Pesa. uma pessoa dessa vier. O melhor é não assinar, O né? Mas melhor se é uma não pessoa dessa assinar. vier assinar, um advogado pode derrubar isso, não pode? Pode derrubar. Inclusive, André,
uma coisa que a gente precisa observar, inclusive é um requisito também do contrato, é que o agente da negociação ali, né, para assinar um contrato, os agentes, que são as partes, elas precisam ser, elas precisam ter capacidade, né, ou seja, em regra, ter mais de 18 anos, não pode ter nenhuma doença mental, intelectual, né, porque também isso é passível de nulidade. O objeto que você está contratando ali tem que ser lícito. Por exemplo, eu não posso fazer um contrato contigo, André, com uma cláusula de agiotagem. A agiotagem a gente sabe que é proibido, né, por lei, inclusive em alguns casos até crime né? Então eu não poderia fazer um contrato com cláusula de agiotagem. Posso fazer, por exemplo, oi, André, voltou? Voltou, que bom. Não seria uma agiotagem, o próprio banco também, uma agiotagem legalizada, porque o banco te paga, vou chutar, 1,5% ao mês, e te cobra um juro de 12%. Então não é agiotagem isso, doutor? Pois é, André, você sabe que às vezes eu acho que as atitudes bancárias, né, as atitudes de alguns bancos, elas são piores do que uma agiotagem. Piores. Sim. Só que é uma espécie, eu concordo contigo, né, de agiotagem formalizada. Legalizada. Legalizada. Então, é um desafio. Para isso, você precisa pedir anulação dessa cláusula que é Tá, abusiva. certo. Tá? E aí, se não Doutor, for observado. Desculpa, André, pode falar. não, pode continuar, por favor, pode continuar, depois eu pergunto. E só para finalizar esse raciocínio, eu tinha dito o seguinte: se esses requisitos não forem obedecidos, por exemplo, a capacidade da pessoa, o objeto sendo lícito, se não for uma coisa proibida por lei, se for obedecido, o contrato tem validade. Se não for Tá, obedecido, aí o contrato não tem validade e pode ser questionado a qualquer momento. Então, assim, cuidado, por tá, exemplo, quando vai fazer uma negociação com uma pessoa com mais de 65 anos. Essa pessoa ela não pode dispor de nada dela e ela não tem mais capacidade intelectual e discernimento total para assinar um contrato gigantesco, de uma dívida gigantesca. Então pode se tornar tá. nula essa cláusula. O melhor é não deixar acontecer isso para não ter as brigas depois, que pode levar um tempão também, né, doutor? Então, melhor Pode, é, demora. procurar um advogado antes de tudo isso, não procurar um Antes de advogado, tudo se for isso. necessário, procurar depois. Mas o ideal é procurar antes, né? Exato. Ô, André, você sabe que tem um ditado que fala assim, ó, você tem que ter 3 tipos de amigos, né? Um amigo É, advogado, um amigo policial e um amigo médico. Você tem que ter esses 3 tipos de amigos aí no seu hall de amigos. E aí é você verdade, é verdade. pede ajuda ao Você amigo. está bem Ô, orientado, é doutor, verdade. exatamente. Então, ó, me ajuda É. aí nisso, você pode me ajudar? E aí, Doutor, a gente vai continuar aqui, mas eu queria já, que tem muita gente perguntando, os seus contatos, tá? Se você já puder passar seus contatos. Está reconectando novamente, a internet está meio danadinha, mas o papo é tão importante, tão necessário, né, gente? eu não sei se Aí, voltou. é a minha internet, André? É a minha ou a É a sua? sua, É doutor. a minha? Não, é a sua. A minha aqui está tudo bem. Mas Então é assim, isso. Então, a peraí. gente vai continuar o Tá tudo papo, certo. mas eu queria que as pessoas estão perguntando como é que faz para fazer uma consulta com você. Ó, André, se quiser fazer uma consulta comigo, podem me chamar no meu Instagram. Aí eu não vou passar o meu contato, até por uma questão ética, para eu não ter problema com a OAB, mas podem me chamar aqui no Instagram, vai lá, manda uma mensagem, eu vou ter o prazer imenso aí de responder e vou ajudar, auxiliar a pessoa no que ela precisar. É DR de doutor, doutor Não, Lucas Reis.
só que não tem esse DR, é só @Lucas com 2 Cs, O Reis. Lucas com 2 Cs. Você pode escrever aí, por favor, para ficar depois? Já vou colocar aqui. Tá. O WhatsApp você não pode dar, né? Por causa da questão ética. Exato. Se as pessoas quiserem me chamar lá, aí eu passo individualmente, que acho que fica melhor. Já mandei tá aí, @Lucas Reis. Tá tudo aí, @Lucas Reis. Tá aqui, exatamente. Tá? Só entrar em contato com ele. Doutor, o contrato, quando você faz um contrato, ele tem que ser bom para as duas partes. Um contrato, ele existe porque ele tem que ser bom para as duas partes, né? Então, esse contrato, ele tem que estar em acordo com as duas partes. Então, por isso que sempre é importante uma pessoa que entende realmente de contrato, para que as leis não fiquem só para o lado de um lado e não vai garantir o outro lado, não seria isso? Exato. O contrato ele tem que ser razoável e proteger ambos. Quando o contrato protege só uma pessoa demais, ele não está razoável e ele está em desequilíbrio. Então, o contrato tem que ser assim, ó. Se ele tiver assim, está desequilibrado, não tem razoabilidade e é passível de nulidade. Ele pode ser, inclusive, abusivo. Então, é importante sempre o equilíbrio, a harmonia entre as partes. E só um detalhe, André, nós, consumidores, nós somos a parte hipossuficiente da relação. Então, é sempre importante deixar claro que os bancos, as empresas, né, grandes fornecedores, elas têm a obrigação de passarem informações claras, objetivas, não podem induzir o consumidor a erro. Se houver aí uma dessas situações, sempre o consumidor pode pleitear aí uma reparação, pode pleitear uma anulação do contrato, enfim. Por isso que é sempre importante consultar um especialista. Doutor, como uma pessoa leiga pode analisar melhor um contrato? Então, uma pessoa leiga consegue também fazer análise de um contrato, viu, André? Em que pese ter muita questão técnica, é importante o leigo saber de algumas coisas. Observar se está em harmonia esse contrato, né? Se está em harmonia, se um está dando demais e o outro recebendo de menos, é um outro ponto. Depois, se atentem às multas no caso de descumprimento do contrato. E aí, às vezes, as multas são altíssimas. Aí você tem que pedir, né, negociar para que reduza aquela multa. Veja quais são as consequências com relação, por exemplo, a um parcelamento. Se as parcelas vão vencer antecipadamente, as que faltam vencem todas, ou só vai vencer essa antecipadamente. Então é importante, porque às vezes, André, acontece o seguinte, você faz um acordo, vou dar um exemplo aqui hipotético, tá? Digamos que eu e você formalizamos um acordo porque eu estou te devendo R$10.000. Aí nós colocamos uma cláusula e eu vou te pagar em 2 vezes. Eu coloco uma cláusula de 100% de multa e vencimento antecipado da dívida. Então, o que vai acontecer na prática? 100% de 10.000 vai dar mais 10.000. Então, eu já te devo R$20.000, né? E 1 dia de atraso já é o suficiente para aquela parcela lá do final vencer agora e ser exigido tudo agora. Então, vejam, automaticamente 20.000. Olha que perigo. Então, qualquer um que perigo. Muito perigoso. Então, é importante observar. Se pagar uma já está difícil, imagina ter que pagar 2 ao mesmo tempo. Uma pancada só, né? Então, é importante a pessoa observar isso no contrato também. Tá? E só um detalhe, André, sempre verificar o CNPJ, consultar o CNPJ dessa empresa no Reclame Aqui, enfim, no site do Tribunal de Justiça, porque às vezes eles colocam outro nome lá, outro CNPJ, né? Sei. Doutor, então assim, não ter pressa, as pessoas fazem tudo com muita pressa para assinar, vai fazer um contrato, vai lá, fica afobado, quer tudo para ontem.
ter calma, não ter pressa, analisar tudo primeiro. Se precisar, procura um advogado, entrega esse contrato para o advogado, mesmo que seja uma financeira, mesmo que seja uma empresa muito grande, sendo um volume um pouco maior, que mais cuidado a gente tem que ter, né, doutor? Exato, André. É sempre importante isso, André. O mal das pessoas é que elas são muito ansiosas e assinam tudo que aparece pela frente. E não pode. No mundo que nós vivemos, nós precisamos sempre duvidar, né? Duvidar das coisas que estamos fazendo, das coisas que estamos assinando, para evitar maiores dissabores no final, né? Porque é ruim a dor de Tá. cabeça, é muito constrangedor, é muito Muito. ruim. O desgaste depois é tão grande que não vale a pena. Não Então, vale a verificar isso pena. antes é muito melhor, né, doutor? É, Exatamente. Então é importante verificar tudo antes, ser, tá. fazer uma prevenção mesmo, né? Trabalhar no preventivo. Isso é muito importante. Doutor, aquele tal de contrato de gaveta, ele tem validade? Pois é, não tem validade, André. Esse contrato de gaveta é uma das maiores aberrações que existem, tá? É óbvio que tem alguns juízes, alguns julgados que acabam recepcionando ou admitindo o contrato de gaveta, por exemplo, para posses, né? E a gente precisa entender a diferença de posse e a diferença de propriedade. Quando você, por exemplo, compra uma casa e você não registra essa casa no cartório, você só tem a posse dela. E o contrato é de gaveta, você só tem a posse. Alguns juízes já fazem, quando você tem uma dívida, por exemplo, você não paga, já fazem com que você perca o direito à posse do imóvel. Você não perde a propriedade, mas você perde a posse. Então, é algo que está A sendo posse. muito debatido, tem muita controvérsia sobre. Mas para ficar claro para as pessoas, o contrato de gaveta, como o próprio nome já diz, é aquele que eu pego, assino com a parte contrária e engaveto ele, para que no momento oportuno eu vou lá e execute. Mas eu preciso me atentar aos requisitos válidos para um contrato. Se tiver alguma cláusula abusiva, se tiver um objeto ilícito, ele não vale nada, né? Ele não vale Vale não. nada, né? Então, assim, no meu sentir, em regra, contrato de gaveta não vale nada. Em regra, não vale nada. Por exemplo, você não pode Tá. dispor da propriedade, né? Nesse exemplo que eu dei. Então, na prática, é bobagem fazer contrato de gaveta. Porque não há um Vamos dizer, reconhecimento. tá, como você colocou, a pessoa comprou uma casa, tá? Aquela pessoa comprou aquela casa há 10 anos atrás, era para ter passado o nome dela, não passou, ela resolveu vender hoje a casa e fala: olha, vamos fazer um contrato de gaveta aqui, eu passando o imóvel para você, no contrato eu vou colocar que eu vou correr atrás, vou preparar toda a documentação e depois, quando tiver tudo ok, eu vou passar para o seu nome. Isso não tem validade, né, doutor? Não, não tem validade, até porque o direito não socorre quem dorme. Se a pessoa assinou um contrato de gaveta desses e esperou o outro, dormiu esperando o outro correr atrás, né? Acabou, o juiz não vai dar procedência na ação por conta disso. Pelo contrário, vai ser uma situação muito constrangedora em juízo, porque o juiz vai julgar improcedente esse pedido de execução. Tá, Né? Então eu tenho que tomar cuidado. tá, Não é tudo que eu posso colocar no contrato. Eu tenho que observar tá. se os agentes são capazes, se o objeto é lícito, né? Se não tem nada proibido em lei. Tudo isso é importante que eu faça. Agora, contrato de gaveta é um problemaço que a pessoa arruma para a cabeça. Tá. Um contrato de união estável, doutor, entre as pessoas. Ela não quer casar, tal, mas tem alguns bens para poder ter uma segurança, quer fazer um contrato de união estável. Esse contrato ele tem validade feito através de um advogado, ou tem que ser feito através de um cartório, ou tanto faz. Na verdade, em regra, é o advogado quem elabora e formaliza isso e registra em cartório. Essa união Tá, estável precisa estar registrada em cartório, sob pena de invalidar tudo. Contudo, André, a gente tem uma regra que é, mesmo que eu não registre em cartório a união estável, né,
eu posso pleitear com base nas minhas provas testemunhais, nos documentos que eu tenho aqui, o reconhecimento dessa união em juízo. Tá. Mas para evitar maiores problemas, é importante que se faça esse contrato, né? Ou de união estável, ou também, André, contrato de namoro. Tá na moda agora esse negócio de contrato de Ah, namoro. contrato tem De contrato. namoro, Não acredito. para não Contrato ter de namoro. de namoro, É, pasme. Mas é assim, ó, a pessoa vai lá no cartório e faz um contrato de namoro para dizer que eles só são namorados. Não são, para não é. ter direito, a um não ter direito à herança do outro, enfim, não ter direito a algum bem do outro, né? Aí, depois que dá um Hollywood, que eles se separam, se de repente um quiser ingressar com a ação falando que eram casados, que tem direito em metade de tudo, a pessoa vai lá, pega o contrato de namoro e fala, ó, nós éramos namorados, e informa para o juiz. E aí a pessoa sai sem direito a nada. Tem muita gente que faz isso. Olha, É uma eu não sabia sacada. que isso existia, doutor. Então, é aquele Existe. namoro que o namorado fica na casa da namorada, a namorada fica na casa do namorado, né? Pois Então, é. fica essa, né? O que Seria nesses também, André, casos. pode ser objeto de muitas controvérsias. Porque, veja bem, está lá É, um homem ou uma mulher, ou dois homens, duas mulheres, qualquer que seja a relação. sim. E aí a pessoa fez um contrato de namoro, mas está morando junto. Tem conta de água, de luz no nome dela, nome do aliás, a conta de água é no nome de um e a conta de luz é no nome do outro. Tudo no mesmo endereço. Eles não são namorados, eles são casados, né? Sim. Então a gente precisa tomar cuidado porque às vezes esse contrato de namoro pode ser anulado. Tá. Se Tudo tem que ser comprovada a bem feito, né, realidade. doutor? Tudo tem que ser bem feito, É. André. Não tem Tudo tem que ser jeito. bem feito. Não adianta querer, né, fazer as coisas de qualquer jeito, errado, Não. nunca dá certo. No final só dá dor de cabeça. Tudo de uma forma correta, lícita, é o melhor caminho que tem e realmente pôr tudo no papel e sempre com a orientação de um profissional, que às vezes você vai gastar tão pouco, né? Exato. E vai evitar tanto uma dor de cabeça depois que vale a pena se procurar um profissional, né, doutor? Demais. Eu tenho até um ditado que eu sempre carrego comigo. Tudo que começa errado, termina errado. Então, é importante É, desde o início você fazer bem feito. E sempre com a ajuda de um tá, profissional. tá. Doutor, nós falamos de empresa que passou um pessoal aqui falando, para perguntar para você novamente, mas eu praticamente é o que eu perguntei, você respondeu, mas tudo bem, Uhum, as pessoas perguntaram que talvez não entendeu. Ah, tem uma microempresa, tá? Essa uhum, microempresa, ela está devendo, o governo levantou, ela tinha uma dívida de imposto há 20 anos atrás, uhum, tá? O governo entrou com uma ação e essa ação ficou parada, é, parece que é 20 anos. uhum. Ele pode recorrer isso já está prescrito? E está prescrito, André, uma dívida de 20 anos, ainda que seja dívida com o Estado, ela não pode se prolongar no tempo. Né? Não existe, não pode Tá, existir dívida perpétua, né? Até porque a Constituição Federal fala aí da razoabilidade e proporcionalidade para a cobrança de dívidas, e aí o Código Civil vem e fala de 5 anos, que é o prazo para ser tá, cobrado, senão vulgarmente chamado o caducar, sabe? Então caduca a dívida. Tecnicamente tá, é prescrição ou decadência de tá, alguma coisa. Em regra é a prescrição. Então 20 anos está prescrito. Está prescrito tá. e, e aí é só informar o juiz e o juiz já declara a prescrição. Óbvio que cada caso tem que ser tratado com aquela objetividade, né? Ser verificado de acordo com o que de fato Tá, aconteceu. Mas dívida de 21 anos, de 20 anos está totalmente prescrito, sem sombra de dúvidas. tá. Teve uma pessoa também que perguntou, também 23 anos, que está devendo, não sei como é que esse imóvel até hoje não foi para leilão. Tem Uhum. IPTU de 23 anos, que ela procurou um advogado, que ela não tem condições de pagar no acúmulo esses 23 anos, e o advogado orientou para ela pagar os últimos 5 anos. Isso é correto? É correto. Eu concordo. Sabe por quê? Porque o anterior a isso está prescrito. A pessoa pode entrar com uma Tá, ação declaratória para declarar inexigível os débitos de IPTU anteriores aos últimos 5 anos, né?
e eu só pago os últimos 5. Está corretíssima essa sugestão do advogado. Concordo plenamente e eu também Tá, orientaria sim. tá bem, doutor. Então, se você quer procurar o doutor, como é que faz, doutor? Para Me uma chame lá consulta, na orientação? minha. Isso, no arroba Lucas com 2 Cs, ó Reis, e eu terei muito prazer em auxiliar vocês aí em tudo. Ó, arroba Lucas com 2 Cs, Reis. Tudo junto. Arroba Lucas Reis. Ó Com Reis, ó dois Reis. Cs. Ó Reis. Arroba Isso. ó Ó Reis, Lucas exatamente. Reis. O Lucas é com 2 Cs. Arroba ó Lucas Reis. Tudo junto. É isso mesmo, André. Arroba Lucas com 2 Cs, ó Reis, e aí me chamem lá que a gente vai conversar com certeza. Vai ser um Tá. prazer. Olha, uma orientação, gente. Que papo maravilhoso e necessário, doutor. Você é o máximo. Adorei. Você sempre que vem Muito aqui, você dá um obrigado. show e você fala uma linguagem que todo mundo entende. Que bacana é isso, tá? Muito Eu que obrigado agradeço, viu, mais André? uma vez com a gente. Sempre Conto com gosto você muito de mais estar vezes aqui, contigo nas suas trazendo, lives. trazendo informações para esse Com povo que as pessoas, certeza, com nós certeza. precisamos de estar bem informados sempre. Uma boa noite para você, muita gratidão, uma boa noite a todos, e eu Eu que espero vocês agradeço. amanhã aqui à noite, às 20 horas, e amanhã também lá no programa Mulheres, tá? Lá na TV Gazeta. Um abraço, gente, boa noite, fica Obrigado, com André. Deus, Até se logo. Tchau, cuidam, tchau. até logo.